O ministro da Fazenda afirma que recebeu acenos de parlamentares para recompor o orçamento. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, agendou para amanhã uma reunião com Fernando Haddad. A repórter Vitória Abel, com todos os bastidores, chega com as últimas informações. Afinal, quais podem ser as saídas para o orçamento depois da derrota do governo na semana passada? Contas e mais contas. Vitória Abel, bem-vinda, boa noite. Pois é, Tiago, boa noite para você, para todos que nos acompanham. É isso que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, quer discutir e costurar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Uma alternativa para repor o que foi perdido com a medida provisória que acabou sendo rejeitada pelo Congresso Nacional. Aquela medida provisória que taxava aplicações financeiras, também aumentava a taxa sobre bets, sobre os sites de apostas e podia gerar um ganho para o governo de 20 bilhões de reais, além de uma economia de 10 bilhões de reais. Então, o governo está com um rombo na mão de 30 bilhões de reais para o ano que vem. E vai precisar encontrar uma saída para isso já antes da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E por que o ministro Fernando Haddad destacou essa conversa com o Alcolumbre amanhã e justamente pediu que ela acontecesse antes que a LDO fosse aprovada? Porque a LDO, vamos lembrar, traz a meta fiscal para o governo no ano que vem. Meta fiscal essa que é de superávit, que é de 34,5 bilhões de reais, de acordo com as estimativas do governo. Mas se o governo não encontrar uma saída para cobrir esse rombo fiscal, não vai ter como manter essa meta fiscal. Mas o governo quer de qualquer jeito manter essa meta, até porque poderia causar uma instabilidade muito grande no mercado, uma mudança de meta fiscal, atrapalhar a queda da taxa de juros que vem sendo prevista para o ano que vem. Então o governo vai fazer de tudo para manter esse superávit, ou com corte de despesas, ou com a arrecadação de mais receitas. E é esses detalhes que Haddad e Alcolumbre vão discutir na reunião que deve acontecer amanhã de manhã, na residência oficial do presidente do Senado. E eles devem discutir essas alternativas e também já está praticamente certo que a votação da LDO está adiada sem um prazo, sem uma data definida, até que o ministro Fernando Haddad e toda a equipe econômica encontrem essa saída. Inclusive, a gente conversou mais cedo com o relator da LDO, Gervásio Maia, que é do PSB, um partido que é aliado do governo, e ele disse que realmente está adiada a votação da LDO, ele não vai colocar para votar. Claro, quem coloca para votar é o presidente da Comissão Mista de Orçamento, que é o senador Efraim Filho do União Brasil, mas o relator influencia nesse processo. E o Gervásio Maia disse que não tem como votar nesse momento, o governo pediu adiamento e eles vão adiar essa votação até que se encontre uma solução. O ministro Fernando Haddad disse mais cedo justamente o que ele vai pontuar nessa conversa com Davi Alcolumbre. Vamos ouvir um trecho. Está tranquilo em relação a isso, eu só quero levar ao conhecimento dele as consequências de cada um dos cenários que ainda estão em aberto, né? E assim que o Congresso decidir, a gente conseguir fechar a peça orçamentária respeitando os princípios constitucionais. Cada cenário tem uma consequência. Eu preciso explicar para ele quais vão ser as consequências de cada... Não, cada cenário do ponto de vista de receita e despesa tem uma implicação. Então nós temos que reportar. Tá bom? Obrigado, gente. Eu estou muito atrasado. Pois é, essa fala de Haddad ocorreu aqui no Senado Federal, porque mais cedo ele participou da Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado para debater inicialmente o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, que está tramitando aqui já no Senado Federal sob relatoria do senador Renan Calheiros do MDB. Só que, na verdade, o tema que tomou conta da Comissão de Assuntos Econômicos foi justamente o que o governo precisa fazer para evitar esse rombo fiscal no ano que vem. Muito pouco se discutiu em relação à isenção do imposto de renda, que é um tema praticamente já decidido no relatório de Renan Calheiros, manter a sugestão do governo. E também o Haddad, assim como o restante da equipe econômica, já pontuam a necessidade de corte de despesas e incluem as emendas parlamentares entre essas verbas que podem ser cortadas. A gente lembra também que a partir do ano que vem, as emendas parlamentares
parlamentares estarão no arcabouço fiscal, portanto, precisam seguir as regras de corte das demais despesas. A gente conversou também com o líder do Congresso, o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, do PT, e ele disse que essa vai ser uma discussão que vai ser feita. E outro ponto também que o governo quer discutir dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias é a retirada de um calendário que obriga o pagamento de emendas parlamentares pelo governo até julho do ano que vem. Randolfo Rodrigues disse que o governo segue contra essa medida, mas que, por enquanto, primeiro eles vão resolver a questão do rombo fiscal para depois entrar nesse corte, nessa substituição, melhor dizendo, do calendário de pagamento de emendas. Vamos ouvir um trecho. Nós nem adentramos no diálogo sobre o calendário. Antes de chegar sobre o calendário, que o governo tem claramente uma oposição, tem uma oposição por razões óbvias. A imposição do calendário é um ato privativo do executivo, porque para definir calendário de pagamento tem que ter disponibilidade orçamentária e financeira. Quem pode dar resposta sobre disponibilidade orçamentária e financeira é o executivo, não o legislativo que tem. Então, primeiro, o ministro Haddad deverá ter essa conversa amanhã com o presidente Davi para expor as alternativas e os caminhos que tem em relação os caminhos alternativos sobre a medida provisória 303. Lembrando que esse calendário obrigatório de pagamento das emendas parlamentares é, inclusive, defendido pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, e também pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e precisa ser pago de acordo com os parlamentares até julho do ano que vem, porque ano que vem é ano eleitoral e terá pouco tempo de pagamento para que essas verbas sejam liberadas para os aliados dos deputados e senadores. Tiago. Lembrado, inclusive, amanhã a Jovem Pan acompanha essa reunião na casa do presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vitória Bel vai trazer certamente os bastidores para a gente. Até daqui a pouquinho. Deixa eu girar os nossos comentaristas mais uma vez. Começa por você agora, Dora. Claro, são temas técnicos, discussão sobre as contas públicas, cumprimento de arcabouço fiscal para o ano que vem. Tem essa questão das emendas parlamentares, mas antes de tudo é uma discussão política, não é, Dora? Claro que é política. Quando você começou falando que era técnica, eu já estava aqui me preparando para dizer, mas não é só técnica, é fundamentalmente política, porque nós temos a eleição atrás disso tudo, quer dizer, é meio atrás, é o pano de fundo, né, a comandar, porque a oposição, essa é uma fava contada, o governo achou que deveria fazer a política fiscal, não é nem a oposição, mas como os especialistas no tema aconselhavam, contenção no início, deixa para gastar depois, o governo achou que deveria fazer exatamente como bem entendesse, ok. A oposição foi dando coisa, o Congresso foi dando. Chegou uma hora, eu acho que foi até um pouco antes da MP do IOF, aquela outra, o decreto, melhor dizendo, do IOF, lá em junho, que a oposição disse, aqui não passa mais aumento de imposto, ponto. E aí a gente viu agora, com toda a negociação que ocorreu, caducou a medida provisória de mais impostos, e não vai passar. E o componente político agora, que estamos às vésperas do ano eleitoral, é exatamente esse. Ora, a oposição não vai dar dinheiro para o governo, assim, o governo que deveria ter cuidado do arcabouço, do cumprimento, o executivo que deveria do cumprimento da meta fiscal, porque teve muita coisa do Congresso, o próprio presidente da República já disse isso, e o ministro da Fazenda também. Então, agora que eles precisam loucamente de arrecadação, aí, claro que o Congresso, aí a oposição principalmente, faz jogo duro, gente. A oposição é oposição. O PT tem experiência nesse tema. Foi oposição durante muitos anos. Votou contra o Plano Real. Então, se é para falar em traição, antipatriotismo, ninguém disse isso do PT, ou pelo menos que eu me lembre. Tá bom, votou na época contra o Plano Real, porque era oposição, estava errado, pagou o preço eleitoral disso, em 94 e 98, né? Mas ok, é normal, é do jogo, é assim que funciona. O governo não quis dar ouvidos lá no começo, agora está pagando preço. Tem o risco também, não é, Vilela? A discussão fica muito em cima da hora, a LDO já foi adiada, e aí isso pode ameaçar, talvez, esse debate, essa discussão, muitos remendos
do ponto de vista dos gastos públicos, né? Com certeza, Tiago. Bom, ameaçar já ameaçou. A verdade é que essa discussão, ela é uma discussão que agora, justamente por estar extremamente apertada e pela necessidade que o governo tem de fazer com que haja essa votação e dentro dos limites que foram impostos agora pela articulação ou pela falta de articulação política do governo no Congresso Nacional, o fato é que o governo fica refém da conjuntura política, do calendário eleitoral, como bem frisou a Dora, fica refém das conveniências do Congresso Nacional, que está numa conjuntura que gosta bastante, onde ele tem poder realmente para pressionar o governo, para fazer valer os seus interesses, no sentido de garantir o seu quinhão, o seu espaço dentro do orçamento, dentro da obtenção daquilo que seja do seu interesse, especialmente no que se relaciona ao calendário de desembolso de emendas parlamentares. Então, o fato é que, nesse momento, o governo, que não fez a lição de casa previamente, vai colhendo agora os frutos dessa condução desastrada da política econômica. E, Kobayashi, tem uma frase do ministro da Fazenda hoje no Congresso Nacional dizendo que a Câmara poderia, dentro da medida provisória, ter discutido o corte de gastos. Ou seja, ele tentou dar uma estocada no Congresso, dizendo que os parlamentares poderiam ter dado uma ajuda e não simplesmente nem ter levado essa MP à frente. Quem mais poderia ter discutido o corte de gastos é o próprio Ministério da Fazenda, que é o órgão ali de assessoria do Poder Executivo para tudo que gasta e trabalha em termos de economia no Poder Executivo. Agora, em relação a esta votação de LDO, talvez seja mais importante nessa gestão de Lula 3, porque é a que diz respeito ao próximo ano e é ano eleitoral. Então, uma coisa é você criticar o gasto exacerbado do governo no primeiro, no segundo ano, mas se essa LDO permitir mecanismos para o governo gastar muito mais e se distanciar da meta fiscal em 2026, vai significar, traduzindo, em possibilidade do governo gastar dinheiro com viés eleitoral ou nitidamente buscando por votos, com o dinheiro público. Então, há necessariamente, por parte da oposição, a atenção em relação à responsabilidade da votação da LDO. É político, mas tem que ser também estratégico esse tipo de decisão nesse momento no Congresso Nacional.